O conversor CPIC possui uma característica abaixadora-elevadora com a corrente de saída pulsada. Os interruptores ficam dispostos a uma tensão que é a soma da entrada, saída e a transferência da entrada e saída via capacitor. O emprego deste conversor como pré-regulador de fator de potência apresenta as seguintes vantagens. Ele emula uma carga resistiva quando opera em modo descontínuo, possui baixa ondulação de corrente de entrada, ampla faixa de tensão de saída. O transistor com um emissor aterrado, com acionamento facilitado. Facilidade de isolação na saída. Como desvantagem, exige um maior esforço da corrente e tensão nos componentes e um maior número de componentes. O conversor CPIC é constituído por duas bobinas ou dois indutores, podendo ser ou não acopladas ao mesmo núcleo, uma vez que as tensões aplicadas nelas são idênticas em todo o ciclo de comutação. Também é possível utilizar um condensador que isole e protege o circuito contra curto-circuito. O MOSFET é utilizado para garantir o estado de funcionamento do conversor e condensador, também estabilizando a tensão de saída entregue à carga. Este conversor trabalha em duas etapas de funcionamento em regime permanente, definido pelo estado do MOSFET. A primeira etapa ocorre quando zero é maior que o tempo maior que o período de comutação, sendo neste estado o MOSFET em modo de condução, onde a energia proveniente da entrada é armazenada na primeira bobina, e o condensador transmite a energia armazenada para a segunda bobina. Considere-se a tensão do condensador constante e de valor igual à tensão de entrada. As correntes I1 e I2 crescem linearmente. Nesta etapa, o diodo D1 encontra-se ao corte do condensador e fornece energia para a carga. A segunda etapa ocorre quando o período de combinação é maior que o tempo, onde é maior que o período do interruptor. Neste ciclo, o MOSFET está em corte com o diodo de D1, em condução transferindo a energia das bobinas para a carga. As correntes I1 e I2 decrescem linearmente. O conversor CPIC com entrada CC apresenta características semelhantes ao conversor CUC. As tensões interruptores também são características e têm o mesmo valor. Neste conversor, a corrente de saída é recortada, como mostrado na figura em sua tela. O conversor estático CCCC-CPIC torna-se atrativo para apresentar características para correção de fator de potência, como o indutor na entrada do conversor, embora apresente dois componentes passivos extras, podendo operar como elevador ou abaixador de tensão. Este conversor possui três modos diferentes de condução de corrente: contínuo em modo MCC, descontínuo em modo MCD e condução crítica de corrente MCC-RT, como mostrado na figura. Os conversores CCCC têm como objetivo a manutenção da tensão de saída, independente da variação da tensão de entrada, dentro de uma determinada histerese, sendo necessário implementar uma malha de controle no conversor para ver compensação da tensão de entrada, como a gente pode ver no diagrama de blocos que está aparecendo aí para vocês. Que a gente tem dois tipos de controle, o feed-forward e o feedback. O feedback ele vai voltar o sinal da saída lá para a entrada, e o feed-forward ele vai mandar um sinal lá na frente para a planta, com o sinal do distúrbio da tensão de entrada, para que o conversor possa regular a saída de acordo com a sua variação. O cálculo do Duty Cycle para um CPIC ideal é dado por a tensão de entrada igual o Duty Cycle vezes tensão nos terminais dividido por 1 menos o Duty Cycle. Porém, isso não ocorre, e a presença de correntes parasitas é iminente. Logo temos que tensão de entrada mais tensão de queda nos terminais igual ao Duty Cycle vezes tensão nos terminais divididos por 1 menos Duty Cycle. Teoricamente, quanto maiores forem os indutores, melhor o circuito irá operar e reduzir o ripple. No entanto, os indutores maiores são mais caros e têm uma maior resistência interna. Porém, quando maior a resistência interna, menos o conversor é eficiente. Criar o melhor conversor CPIC requer a escolha de indutores que sejam apenas grandes o suficiente para manter o ripple de tensão e corrente em quantidades aceitáveis. Logo, podemos calcular a indutância necessária usando a seguinte equação, onde a indutância pode ser calculada pela razão entre a mínima tensão de entrada, que não vai interferir no funcionamento do conversor, multiplicado pelo máximo Duty Cycle, dividido pela maior variação de corrente multiplicado pela frequência de trabalho do conversor.